Estamos de volta com o Brasil News. Vamos continuar com uma entrevista com o cirurgião ortopedista Sérgio Mainini. Doutor, você é um dos especialistas sobre medicina regenerativa no Brasil, que é relativamente algo novo, já conhecido nos Estados Unidos. Explica melhor para a gente o que se trata essa medicina regenerativa. A medicina regenerativa, a gente usa estímulos para que as células ajam de maneira a regenerar tecidos. Então, como eu estava falando da infiltração com ácido hialurônico, o que se usa na medicina regenerativa? Que é chamado de ortobiológicos. Você pode usar aspirados de medula óssea, então você, com anestesia local, é possível fazer isso, faz uma anestesia na pele e no periósteo, que é a membrana que recobre o osso da bacia, principalmente, porque é o local onde existe mais células progenitoras mesenquimais, que são células tronco, e aí entra-se com uma cânula de mais ou menos 1,5 milímetro a 2 milímetros e perfura essa tábua óssea e aspira o osso da medula óssea, que ali tem uma população de células tronco, que elas são a vida toda, na nossa vida toda, a vida toda dos vertebrados é produzido célula-tronco na medula óssea e essas células são capazes de regenerar tecidos. Então, a gente aspira dali e aplica no local onde existe uma lesão e ela vai provocar uma regeneração mais rápida e melhor. Então, tanto a célula-tronco retirada da medula óssea, que é chamado de BMA, do inglês, Bone Marrow Aspirate, que seria um aspirado de medula óssea, ou então você pode usar também do sangue periférico, retirar o sangue periférico, centrifuga, separa as plaquetas. Seria o plasma? Então, o sangue tem uma parte celular, que tem as células vermelhas do sangue e os leucócitos também, aí tem as plaquetas e o plasma. Separa tudo e ficaria só com as plaquetas, com um pouquinho de plasma. Então, é chamado de plasma rico em plaquetas. Concentra o número de plaquetas. As plaquetas são células que, quando ela sai da corrente sanguínea e vai para um tecido, elas se abrem e soltam milhares de substâncias ativas que vão atrair as células-tronco para reparar o tecido, que na verdade é o nosso mecanismo de cicatrização. Quando a gente sofre um corte, sangra, as plaquetas que vão ali, além de provocar o coágulo, elas soltam substâncias que vão fazer com que atraiam células que vão provocar a cicatrização. Então, Pois não, perdão, eu imaginei que o senhor tinha terminado. Não, são tratamentos altamente sofisticados esses, né? A minha dúvida seria, tem no sistema público de saúde a medicina regenerativa? Deve ser um tratamento super caro para uma pessoa que não tem recursos. Agora, o SUS dá uma certa... Então, não é caro. É mesmo? Não é caro, porque o que você usa? Você usa o anestésico local, agulhas, e o seu próprio material. Uma cânula, aspira o seu sangue e injeta onde você tem a doença. E a competência do cirurgião. Sim. As nossas faculdades de medicina preparam bem os cirurgiões para isso, doutor? Preparam. E atualmente, então, a gente faz isso guiado por ultrassom. Então, se você tem uma lesão no seu tendão do ombro, que é muito comum, com ultrassom você guia e injeta aquele produto ortobiológico, aí associado com o ácido hialurônico, por exemplo, que é caro, mas muito mais barato que uma cirurgia. Isso evita muita cirurgia. Pelo SUS dá para ver. Então, infelizmente, Pelo então não dá. Pelo então não dá. Então, infelizmente, o Brasil está atrasado nisso, porque assim existe literatura, nível de evidência grau 1, que nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa toda, na Ásia, na China, já estão fazendo. Fazem há mais de 10 anos.
E, infelizmente, no Brasil... Então, o nosso país, a medicina é engraçada. Assim, existe filas no SUS para colocar uma prótese de quadril, que era o que a gente está falando, ou de joelho, filas que o paciente fica 5 anos, 10 anos na fila para conseguir. De repente é mais fácil conseguir um transplante do que uma cirurgia desse tipo, não é? E se são modos que, se você pega a artrose num grau menos acentuado, você poderia evitar essa evolução. Além que, fazendo isso, mesmo em casos de artrose avançada, existe um alívio muito grande da sintomatologia. Você falou de artrose, doutor, todo mundo reclama de artrose. É muito comum a gente ouvir, né, que a pessoa tem artrose. A artrose atinge homens e mulheres da mesma forma, igualitária ou não? Olha, a mulher é premiada. Ela prejudicada até nisso. Até nisso. Tem maior incidência. E a partir de qual idade começa a ter problemas? Então, existem 2 tipos de artrose, a primária e a secundária. A primária, que não teria causa, né? A secundária, sim, tem uma causa, que é uma causa traumática. Desgaste dos ossos. Por fratura prévia, por torções, por lesões como a gente comentou, rompeu o ligamento cruzado anterior, pode ter lesado cartilagem junto. Então, isso é o início de uma artrose. Isso que atinge os mais velhos. Não, essa é a secundária, que atinge os mais jovens. Os mais idosos, que começam em torno de 60 mesmo, que um pico, ela tem uma causa genética, uma causa hormonal, então a mulher depois da menopausa acaba sendo prejudicada por isso, e uma predisposição genética também pelo formato, às vezes, da articulação. E, na verdade, a literatura internacional chama mais de artrite, porque no Brasil a gente usa muito o termo artrose diferenciado da artrite reumatoide, mas tem a osteoartrite, que é a mesma coisa que a artrose, e que existe hoje em dia, que existe uma correlação muito grande, que isso poderia vir da alimentação errada. Então, a lactose, o leite, o glúten e principalmente os carboidratos, eles provocariam uma inflamação no intestino. Com isso existiria a absorção de toxina das bactérias naturais do intestino, e essas toxinas levariam a uma inflamação na articulação, no osso subcondral, no osso ao redor da articulação. E aí começaria a osteoartrite, que é a osteoartrite primária, e que normalmente começa em torno de... Então, eu acho que a primeira reação da pessoa quando tem uma dor de joelho, não é usar o anti-inflamatório. Não é? A participação do anti-inflamatório, tomado assim, no sentido sem nenhuma orientação médica, eu tenho impressão de leigo, que é muito prejudicial, não é? Então, o anti-inflamatório não é uma boa. Não é uma boa. E o anti-inflamatório usado em excesso, sabe-se que leva à insuficiência renal. Então, tem que se evitar o anti-inflamatório. É melhor usar os ortobiológicos, como eu acabei a gente citou na medicina regenerativa, as infiltrações com ácido hialurônico junto com os ortobiológicos. Isso poderia prevenir. E corrigir a alimentação. Evitar que leva essa meta. E atividade física. Pois é, o ortopedista usa muito o terapeuta, né? O fisioterapeuta, né? Que tem uma importância muito grande na sua profissão. Exatamente, porque além de medidas físicas para aliviar a dor, o fortalecimento muscular. É aí que entra física, o profissional. Porque recuperar a musculatura sem agredir mais a articulação. Então, isso levaria a um alívio da dor e combateria o avanço dessa osteoartrite. Eu tenho observado que existe uma ligação bastante íntima do ortopedista com o fisioterapeuta, né? Sim. Uma ligação... É um trabalho em conjunto, na verdade, né, doutor? Porque depois de qualquer cirurgia tem que ter um trabalho de fisioterapia. Exatamente. O Neymar passou uma cirurgia de 2 horas e agora ele vai ficar 9 meses com o fisioterapeuta. O fisioterapeuta é quem vai cuidar dele.
Doutor, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Brasil News. Aprendemos um pouco, né, irmão? Pois é. Sobre ortopedia, cirurgias, vão sair menos leigos dessa pauta. E até uma próxima, doutor Sérgio Mainini. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo isso, que eu acho que a população Volte sempre, geral... que o assunto interessa muita gente. Quem sabe que da próxima vez que ele voltar, a medicina regenerativa já está no Já SUS. está. Quem sabe? Tomara. Tomara, né? Obrigada, uma boa noite. O Brasil News volta amanhã. Até lá. Até lá.